Qual foi a última vez que uma música, o silêncio que fica após um filme acabar, uma cena, falou diretamente com o momento que você estava vivendo? Qual foi a última vez que você se sentiu plenamente compreendido através da arte? Hoje eu vim trazer uma história pessoal, uma história da minha vida, sobre a arte que habita em mim. E como entender ela me libertou e me fez aceitar quem de fato eu sou. E para começar essa história, eu preciso contar para vocês que eu passei grande parte da minha infância com meu primo Gabriel. A gente morava no bairro Feliz. É um bairro em Goiânia mais humilde, onde as casas são enormes, tem grandes quintais, e a gente passava horas do nosso dia lá. A nossa brincadeira preferida se chamava Rignif, a palavra fingir, ao contrário, fingir que era alguma coisa. E o Biel, que hoje é músico, chegava para mim e dizia: Cacala, hoje eu sou o senhor que descobriu o timbre de todas as vozes. E eu, massa, Biel. E hoje eu, que sou atriz, escritora, poeta, falava: e eu sou a mulher que consegue ler pensamentos. E assim a gente ia, tardes e tardes adentro. Mas, quando o Biel não estava por perto, eu confesso que o meu lugar preferido dessa casinha era o beco. O que era o beco? Imagina um quintal, lá no fundo, à esquerda, uma obra inacabada. Ia se tornar um banheiro algum dia, mas nunca se tornou. O que ele se tornou, na verdade, era o maior cenário para as minhas fantasias. Imagina isso, uma obra mesmo inacabada, uma criança deste tamanho, cheia de poeira, tinha um monte de calango lá. E sabe aqueles tijolos marrons assim de construção? A hora eu posicionava eles, e algumas vezes eu era a professora, e eles eram os meus alunos, mas muitas das vezes, para não dizer a maioria das vezes, eles eram a minha plateia. E na frente desses tijolos eu interpretava, eu dava vida a coisas que até então só estavam no meu imaginário. E os tijolos me observavam, vidrados. Mesmo sem saber que o que eu fazia era interpretar. Naquela hora em que eu estava dando vida ao que só existia no meu imaginário, gente, eu era a pessoa mais bem-sucedida do mundo. Não tinha nada mais autêntico que aquilo. Eu e o Biel éramos as crianças mais inspiradas que esse mundo já viu. Mas o tempo foi passando, nós fomos crescendo, nos tornamos adultos. Eu sempre gostei de ter aquele meu beco imaginário, o lugar onde eu dava vazão a essa intensidade que eu tenho, que eu acho que não cabe muito bem no cotidiano. E eu pensava, não sei se vai dar certo essa coisa de ser bem-sucedida como artista. Era o que eu queria, mas falando em vida adulta, eu mesma presenciei inúmeros amigos meus, talentosíssimos, deixando suas paixões de lado, encarando, enfrentando empregos de adulto. E eu pensei, então é esse meu caminho. Vou fazer igual minha mãe, minha avó, meu pai, vou fazer direito, é isso. Ai, que mané. Eu quero ser atriz, quero ser artista. Isso é coisa de criança, já passa. Isso é coisa de adolescente, já passa. Não, isso é coisa de jovem adulta, já passa. Spoiler, nunca passou. E sabe aquela pergunta que eu fiz sobre a última vez que um livro, um filme falou diretamente com o seu momento? Pois bem, eu vou te responder. Estava eu no auge dos meus 20 anos, quando eu li um livro chamado O Essencialismo. Na mesma semana que aquele assunto tomou conta da minha vida, eu vi um documentário chamado Minimalismo, em que ele diz que a gente só precisa do essencial para viver, nada mais. E eu não sei como, nem porquê, nem me pergunte, mas aquele assunto me atravessou de uma maneira tão forte. Eu falei, caraca, é isso que eu preciso para a minha vida. E assim que aquele documentário terminou, quando ainda estava passando os créditos, assim, na tela final, eu lembro que eu fui atravessada por uma inspiração tão forte. Eu coloquei uma playlist que eu gostava,
Comecei a me desfazer de todas as roupas que não combinavam mais comigo, que não condiziam mais com a pessoa que eu era. E fiz o limpa. Eu fiquei igualzinha a mulher do documentário, gente. Eu fui à risca. Eu fiquei com 33 peças de roupa. Não tinha nada mais autêntico que aquilo. Eu estava a sensação de plenitude em pessoa. A ansiedade não andava nem perto. Na época, eu me lembro que eu dei 2 passos para trás e um grande salto no que eu entendi que seria a minha carreira. Iniciei um relacionamento longo, duradouro, saudável. Me distanciei de hábitos ruins. E aí eu fiquei empolgada. Aí eu fui para a cozinha, eu fui para a sala, fiz a minha casa inteira só do que era essencial. E eu lembro que a sensação, gente, não tinha sensação melhor, sabe? De pertencimento, de falar, eu estou no meu corpo, é isso. E é incrível, quando a gente tira o que não é essencial, parece que o caminho se abre de uma maneira assim, sem obstáculos, sabe? Parece que o caminho se abre livre pela frente. Automaticamente eu associei esse limpa do meu guarda-roupa à sensação de plenitude. Mas calma, eu preciso contar para vocês como eu estava semanas antes dessa semana que mudou a minha vida. Eu preciso contar o que eu estava fazendo da minha vida. Como eu disse, eu sempre continuei me expressando, escrevendo, compartilhando. E compartilhando, hoje em dia, na era em que vivemos, a gente entende, né? Compartilhando nas redes sociais. E aí eu tinha uma página no Instagram onde eu publicava meus textos. E esses textos chegavam em muitas pessoas. Eu conquistei até um certo público. E eu gostava muito de falar sobre relacionamentos. Simplesmente porque eu acho que os relacionamentos, eles são uma forma muito honesta da gente se conhecer. A gente sabe muito sobre a gente através dos relacionamentos que a gente topa entrar. E aí eu escrevia sobre relacionamentos, mas não era algo, enfim, com um propósito. E aí começou a acontecer uma coisa muito doida. Eu comecei a receber milhares de directs. Direct, para quem não sabe, é aquelas mensagens, né? Caixa de entrada no Instagram, de meninas me pedindo conselhos amorosos. E aí eu compartilhei isso com as pessoas ao meu redor. Falei, gente, olha isso daqui, não para. Elas estão jurando que eu sei o que elas devem fazer da vida delas. Aí um amigo meu, muito do empresário, do empreendedor, falou, Clarinha, isso daí, faca e o queijo na mão. Você está aqui no Rio, não está ganhando muito dinheiro, não está dando muito certo. Realmente eu não tinha me encontrado ainda, sabe, em nenhuma profissão. Aí ele pegou e falou, vira coach de relacionamento. E eu pensei, total, bora. Então eu comecei. Aí a partir de então, todos os meus textos que antes tocavam o coração dessas mulheres, passaram a se encerrar com um desfecho, uma conclusão, um raciocínio lógico. E aí a gente começou grupos, mentorias, individuais, e o negócio foi ficando sério. Eu, que não acho que deva te dar nenhum conselho a não ser segue sua intuição, comecei a te dar conselhos amorosos. Eu, que muitas vezes não sei o que fazer da minha própria vida amorosa, comecei a te ditar o que você deveria fazer com a sua. Não tinha nada menos autêntico que aquilo. Começou a me dar sensação assim, sabe, de ansiedade, crises, pânico. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu sei que esse caminho ele existe. Eu poderia ter me especializado nisso para me sentir merecedora e não essa impostora que eu tinha me tornado. Eu poderia fazer cursos de coach, PNL, ter cursado psicologia. Eu conheço e admiro inúmeras mulheres que são verdadeiros guias divinos para outras mulheres. Essa estrada, sim, ela existe. Esse caminho existe. Mas eu sentia lá no fundo que não era o meu. Eu queria, sim, falar com as pessoas, mas não nesse formato. Eu não queria que quem me encontrasse saísse com um plano lógico a se seguir. Eu queria que quem me encontrasse, quem me assistisse, sei lá, desse uma choradinha, uma risada, se identificasse.
Eu queria que elas confiassem nelas mesmas, não em mim. E aí a gente chega na semana em que minha vida mudou, que eu fui apresentada ao essencialismo. E aí, automaticamente, eu entendi. Eu fiz o limpa no meu guarda-roupa, fiz o limpa na minha casa, e eu preciso agora, então, fazer o limpa em tudo que eu coloquei na minha vida que não combina nem um pouco comigo. Inclusive, esse emprego que eu me encalacrei nele, ele vai ter que ir embora junto com essas roupas e esses pertences. E aí eu falei, beleza, entreguei, né, o que eu havia prometido, que eu tinha combinado, ok. E fiz o limpa. Excluí do meu celular tudo aquilo que tinha esse tipo de conteúdo, desfiz minhas coaches, fiquei com a casa e com a mente livre. E aí eu pensei, tá, e agora? O que eu sou? No que eu sou boa? Pelo que meu coração vibra, mas vibra gostoso, sabe? A resposta percorreu seu caminho como se ela tivesse ficado enclausurada há muito tempo. Eu sou artista. Que alívio poder dizer isso em voz alta. E agora, com a minha mente livre de distrações, eu pensei, tá, e o que uma artista faz? Uma artista cria. Então eu peguei uma ideia que estava engavetada há muito tempo, de uma minissérie que eu tinha escrito no meu primeiro carnaval no Rio de Janeiro. Só para contextualizar vocês, a história eram sobre 3 amigas que estavam passando o carnaval juntas. Uma chegou na cidade para o feriado e ela tinha todas as fantasias possíveis e impossíveis, a lista de todos os blocos. Ela a mais animada das 3. A segunda, coitada, ela se apaixonava por toda a boca que ela beijava em pleno carnaval do Rio de Janeiro. E a terceira, a dona da casa em questão, ela não tinha conseguido fugir, porque ela tinha arrumado um esqueminha em outro lugar, mas não deu certo. E aí ela acabou se vendo ali naquela casa, tendo que se entregar àquele trio caótico. Eu não vou dizer qual das 3 eu era, mas eu dei vida a essa história, escrevi, lapidei ela, e eu botei toda a minha dedicação, todo o meu foco, toda a minha boa vontade nessa história. Depois de lapidada, eu fiz uma lista de todas as produtoras audiovisuais do Rio de Janeiro e comecei a disparar o meu e-mail. Gente, meu e-mail tinha sido tão bom que eu tive 90% das respostas positivas. Com vários sims ali à minha volta, eu tinha que começar uma fase do minimalismo, que era analisar e excluir. E eu comecei a ter reuniões para saber qual seria a empresa que seria parceira nesse meu projeto. E foi aí que eu conheci o Gabriel, que me ensinou muito sobre o essencialismo na prática. Ele falou assim, tá, né? Porque eu cheguei muito empolgada. Falei, não, Gabriel, é muito boa essa história, a gente tem que fazer, cara. Olha essa cena aqui e tudo mais, em plena, né, praia do Rio de Janeiro. Aí as meninas vão, aí chega o Ricardo, quero... Aí ele, sua história realmente é muito boa, mas é um projeto independente, não é? Para quem não sabe, projeto independente é quando a gente não tem dinheiro. É um projeto independente. Então, não justifica a gente contar com esse tanto de ator, não temos cachê para isso. Olha aqui, no roteiro você escreveu que tem uma cena na praia de Copacabana. Sem dinheiro, a gente não loca nem a lanchonete da esquina, quem dirá a praia de Copacabana. Isso é totalmente ilusório. É o seguinte, a gente vai fazer, corta isso, corta aquilo outro, mas vai dar certo. Ele falou, olha, a gente vai fazer, mas você vai fazer as 3 personagens principais. Os outros personagens vão ficar subentendidos. A trama inteira vai se passar na sua casa, mas confia que vai dar certo. Mais fácil, algo simples e extremamente bem feito, do que a tentativa de algo grande e bagunçado. Na hora que ele me falou isso, eu confiei de cara. Falei, esse cara sabe o que ele está fazendo. E foi com ele, com a produtora Vira-Lata, que a gente deu vida à série Elas por Ela. Enquanto a gente estava gravando essa série, no meu quarto e sala, no Rio de Janeiro, 8 pessoas segurando luz, câmera, colocando papel chamex, decupagem, pré-produção. Eu me senti a pessoa mais bem-sucedida do mundo. Sabe quando você fala? É aqui. Achei. Esse é o meu lugar. Não tinha nada mais autêntico que aquilo.
E essa série foi meu primeiro verdadeiro grande triunfo. Não porque ela me rendeu prêmios, viralizações, ou sequer me rendeu dinheiro, para ser bem sincera. Mas ela foi o meu primeiro verdadeiro grande triunfo porque ela foi a virada de chave na minha cabeça de que era possível criar. Que se eu acreditasse em mim, era possível trazer da realidade para a matéria. Quando eu vi todas aquelas pessoas, aquelas 8 pessoas trabalhando para tirar do meu imaginário uma ideia que eu escrevi e tornando aquilo realidade, eu fiz um pacto comigo. Que a partir desse momento, eu ia me dar permissão para criar. Eu ia me autorizar. Eu não ia esperar mais que outras pessoas gostassem tanto dos meus sonhos quanto eu mesma. Eu não ia esperar que as oportunidades batessem na minha porta. Eu mesma as criaria. Como? Criando aquilo que eu gostaria de assistir. Me dando permissão para criar. E sim, eu tenho projetos que foram verdadeiros sucessos. Como também tenho projetos que foram verdadeiros fracassos. Eu tenho projetos engavetados que quando eles forem para a vida, eles podem se tornar grandes sucessos. Como também podem se tornar grandes fracassos. Eu não estou preocupada com isso. Não mais. Porque eu não crio para fazer sucesso. Ou para jogar o jogo dessa nossa geração, que tudo tem que ser em prol de viralização, de chegar lá. Afinal, alguém me explica, alguém me conta onde é que é lá. Eu crio para fazer sentido para mim. Crio para ser fiel a mim mesma. Porque tirando toda a tralha, o que fica é a nossa essência. E a minha é essa. E mais importante que isso tudo, é me dando permissão para estar, para pisar nos lugares onde meu coração sente que ele merece estar. Aqui nesse palco do TEDx, por exemplo, falando com vocês. E sim, eu poderia ser milhões de outras coisas. Arquiteta, advogada, delegada. Mas não, eu sou artista. E eu só passei a ser uma depois que eu me dei autorização para ser. Afinal, lá no beco, para os tijolos eu já era, sem provar nada para ninguém. E eu sei que hoje em dia, com as redes sociais, a gente vê milhões de pessoas seguindo caminhos que parecem ter dado certo. Mas quando a gente não sabe quem a gente é, quando a gente não sabe o que a gente quer, qualquer caminho parece fazer sentido. E quando a gente trilha um caminho que não é o da nossa essência, a gente até colhe frutos, sim. Mas colhemos frutos que não nos matam a fome. Mas e quando a gente trilha um caminho que é o da nossa essência? Como é que a gente sabe? Quando é aquele que você está fazendo e fala, caraca, não tem nada mais autêntico que isso. Isso aqui sou eu, sabe? É aí que você está no ponto perfeito para criar, para pôr para fora. Porque é com base naquilo que você sente, é com base naquilo que você é. Afinal, pensa comigo. Como que um músico vai compor uma canção sobre o amor sem nunca ter se apaixonado? Como que um artista vai definir a paz de um pôr do sol sem nunca ter se sentido inspirado enquanto assistia um? A arte não existe sem o artista. E o artista só existe a partir do momento em que ele se dá permissão para criar em cima daquilo que ele sente, em cima daquilo que ele é. E se você está com dúvida de por onde começar, pergunta para a criança que você foi um dia. Ela vai te dar alguma dica. Ela vai te mostrar o caminho do que você precisa limpar na sua vida para, enfim, criar a versão que você nasceu para ser. Se dê permissão para criar. Não somente ideias, projetos, mas criar a vida que no fundo você sabe que sempre foi a sua. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. O que você deseja criar nessa incrível, fantástica e preciosa vida que você tem pela frente? Muito obrigada.